Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. E olha só, o Benja e o Cicinho rasgaram elogios ao Flamengo e cravaram o Mengão campeão do Campeonato Carioca. Vamos juntos aqui analisar, eles elogiaram o técnico Felipe Luiz e vamos juntos aqui ver o que a imprensa está falando desse clássico. O clássico que vai acontecer pelo Campeonato Carioca entre Flamengo e Vasco. Você lembra do primeiro clássico que aconteceu, né? O Flamengo deu uma pancada no Vasco, que o Vasco saiu tortinho da partida. Vamos juntos aqui ver o que a imprensa está falando. Tem um problemaço acontecendo no Vasco. Um problemaço, a gente vai analisar tudo isso aqui, mas faz o seguinte, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Lances Inéditos, que é o canal secundário do canal Meu Mengão React, se inscreva e ative o sino das notificações para sempre você receber as informações do Mengão, tá bom? Vou deixar os créditos ao canal do Benji, ESPN Brasil, link na descrição, bora para as notícias do Flamengo. Muita bola, a nota oficial do Vasco. A nota oficial do Vasco, agora há pouco aí, o Vasco entrou em recuperação judicial. Ixi, olha o problemão, hein? Clube de Regatas Vasco da Gama, reiterando seus compromissos com a transparência e o respeito a toda a comunidade vascaína, informa que deu entrada no pedido de recuperação judicial da Vasco, SAF e do CRVG, né, do Vasco, na quarta, nesta segunda-feira, 24 de fevereiro. Após concluir com êxito a etapa das mediações, é hora de a instituição avançar para a próxima fase. A recuperação judicial é fundamental nesse momento, uma vez que reforça o comprometimento com o presente e futuro do Vasco da Gama. Ô, Mauro Betting, coisa vive o Vasco, né, cara? Não, desde 2008... Com SAF, sem SAF, tá sempre lá no fundo do poço, cara. Da primeira queda, mas pelo menos é um instrumento legal, é um instrumento factível, processual, pragmático, para começar a arrumar a casa pela 200ª vez. Diria que entre um remédio ruim para um momento pavoroso, né? Assim, é uma pena, porque é desde 2008. É desde a herança maldita de Eurico Miranda, que trouxe muita coisa e deixou muita coisa ruim para o Vasco. Não é só o Eurico, já não está mais entre nós. O Pedrinho, até pelo conhecimento de casa e de causa, está tentando arrumar, porque pegou também um bonde terrível da 777. E de muitos outros 171s e safados na colina. O Emerson Sheik, o Flamengo será o campeão carioca ou o Flamengo será o campeão carioca? Bem, o futebol apresentado pelo Flamengo é impressionante, né? Pegando o cenário... Melhor do país. Pegando o cenário hoje, nacional, sim, né? Hoje acho que o Flamengo tá nadando de braçadas. Eu acredito que sim. Ganhou a Taça Guanabara e vai ser campeão carioca. Sem sombra de dúvida. É o melhor time do país hoje. O Flamengo é o melhor time do país hoje? Hoje é. Sem sombra de dúvida. Vai ganhar com o pé nas costas. Vai, mano. Feliz é o botafoguense que não vai passar vergonha de pegar um Flamengo numa final e ser eliminado ou ser destroçado como qualquer outro que possa chegar com o Flamengo. Mas é verdade. O torcedor que... Cara, é igual os Jogos Mortais. Você assistiu Jogos Mortais? É melhor morrer no começo do filme do que ir até o final e morrer na última cena. Sofreu demais. Exato. Cara, quem pegar o Flamengo vai levar fumo. Acabou, velho. Vamos resumir aqui o papo. O time que dá pra jogar de igual pra igual era o Botafogo, porque o Vasco e o Fluminense... O Vasco fez um primeiro tempo muito ruim, mas o segundo tempo do Vasco foi muito bom. Foi. O segundo tempo do Vasco foi muito bom. Outro jogo mesmo, o Flamengo, né? Tecnicamente... porque o Vasco, ele começa a jogar depois que tá 3-0. Mas o Vasco fez um segundo tempo muito interessante que acho que leva um pouquinho de esperança pro torcedor na sequência. E o Fábio tá ajustando. Um pouquinho de esperança? O segundo tempo do Vasco contra o Flamengo, sobretudo nos primeiros 20 minutos ali do segundo tempo, foi muito bacana, Benja. Mas o... É que o Flamengo, o time do Flamengo é muito qualificado. O Flamengo pode-se dizer que usa o Campeonato Carioca para treinar o time pro resto da temporada, porque assim, muito à frente. E se falando do Vasco, falamos do Vasco aqui antes, o Pedrinho, o Mauro falou, Pedrinho, o Felipe tá lá também. Claro. Eles têm uma sintonia com o clube, com a instituição muito grande e tem o respeito dos torcedores e de quem trabalha lá. Esses caras têm capacidade de recuperar o Vasco. Só acreditarem mais neles. E não é de uma hora para outra, dinheiro, né? Esses caras são os caras que podem recuperar o Vasco. São vascaínos, são filhos. E estudaram, se prepararam, sobretudo o Pedrinho, né? O Pedrinho é de um nível, não que o Felipe não seja, mas o Pedrinho é outro nível, né? Como comentarista, jogador. A missão é árdua. Terrível, até porque não tem dinheiro, né? Não tem dinheiro. E as dívidas, né? Que você sabe. Não tem dinheiro e tem essa briga ainda com a 777 aí. Esse negócio vai longe. Mas, ô Sheik, hoje entre a Flamengo e Vasco em campo, a única dúvida é de quanto vai ser.
Só. O Flamengo ganha de pouco ou ganha de muito. A diferença no investimento é absurda, o momento do Flamengo é impressionante. As últimas temporadas brigando por título, fazendo investimentos altíssimos. Há 12 anos bem organizado. Exatamente. O Vasco passando por toda essa dificuldade aí, não só no início de 2025, mas nas últimas temporadas também. Mas eu gostei do segundo tempo do Vasco. Acho que o Fábio Carille pode fazer um trabalho no Vasco que recupere um pouco essa... Pergunta pro Carille se vai acontecer isso. Ô Fábio, o que você está achando desse início de temporada e o que você espera desse grupo, desses atletas? Primeiramente, boa noite. Boa noite. Obrigado, só o Mano respondeu, né? Vocês lembram? Eu tô rindo, é quase como... Vocês lembram lá atrás, em 18, com a Guirre, a treta que deu, boa tarde que ele não me deu, né? Primeiramente... Você guardou isso? Imagina, eu quase não guardo rancor. Primeiramente, queria fazer um pedido, se for permitido, antes de responder o Sheik. Primeiro, avisar que já estou atualizando meu LinkedIn. Presidente Pedrinho, eu tenho boleto para pagar. Por favor, não me mandem embora. Recuperação judicial, paga os boletos, depois paga a gente primeiro. Já até esqueci a pergunta, mas... O que você espera desse elenco, desses atletas, para a temporada 2025? Primeiramente, espero a volta de um grande craque como o David, baita jogador de FIFA. Joga muito FIFA, joga muito Pro Evolution Soccer. E futebol? Tô muito feliz com o que eu tô fazendo. 15 minutos de pura intensidade. Não mudou o resultado, não mudou. Isso aí são coisas do futebol. Mas eu tô tão empolgado com esse trabalho, porque o meu ataque é a defesa. E quanto mais a gente defende, mais a gente vence. Quanto mais a gente defende... Quanto mais a gente defende, mais a gente vence. Você entendeu minha lógica? Flamengo, mais uma goleada, título da Taça Guanabara e favoritismo absoluto para ficar com o estadual. É o Flamengo em lua de mel com Felipe Luiz, assunto para o repórter Pedro Henrique Torre. Valeu, pessoal. O Flamengo teve um ótimo fim de semana, 5-0 sobre o Maricá, conquista da 25ª Taça Guanabara. E quem chamou a atenção mais uma vez foi Felipe Luiz. Um ótimo jogo coletivo do Flamengo, funcionou muito bem, um golaço de Matheus Gonçalves. Felipe Luiz, que tem uma carreira aí brilhante nesse início como treinador profissional. São 23 jogos no comando do Flamengo, 16 vitórias, 6 empates, 1 derrota num Fla-Flu no ano passado do Campeonato Brasileiro e 3 conquistas, títulos, cada um avalia, porque são 2 títulos de fato, Copa do Brasil e também a Supercopa deste ano e a conquista, taça, título, como queiram, da Taça Guanabara neste fim de semana. Felipe Luiz disse como está bem acostumado ao Flamengo, entende o torcedor e como é prazeroso ver este Flamengo jogar. Eu estou muito feliz pelo jogo, pelo futebol apresentado. E principalmente pelo que os jogadores desfrutaram e se divertiram dentro do campo, né? Porque é um das coisas que eu peço muito, porque o futebol tem que ser jogado com prazer, com alegria e eles estão num momento de confiança muito grande, estão num momento de forma muito bom e se nota dentro do campo, né? Como eles se conectam, como estão essas relações cada vez melhor. Obviamente que temos muitas coisas que ajustar, mas ganhar não é fácil. Não penso em estar um passo à frente das outras equipes. Penso no nosso modelo, nos nossos pontos fortes, nos pontos que temos que melhorar. E como os jogadores entenderam, acreditam, compraram a ideia, né, do modelo e aplicam ele no campo, ele acaba acontecendo e com a qualidade que esses jogadores têm, eles acabam potencializando muito mais ainda a sua qualidade individual. Felipe Luiz está muito em alta pelo Flamengo, como eu disse, então 23 jogos, 16 vitórias, 6 empates e apenas 1 derrota, tem contrato até o fim do ano e mais desafios pela frente. O próximo, no sábado, Clássico dos Milhões, semifinais do Campeonato Carioca. O Flamengo leva vantagem porque, obviamente, chegou em primeiro lugar, então pode se classificar com 2 resultados iguais para a grande decisão do Campeonato Carioca. O Flamengo pretende aí melhorar alguns jogadores, recuperá-los fisicamente, como Alexandro, que ainda tem uma lesão grau 1,
está se recuperando desse problema na coxa esquerda, mas Michael ainda é bem difícil a participação do meio atacante nessas semifinais de Campeonato Carioca. Obrigado, Pedro. Tá aí, então, o trabalho sólido do Filipe Luiz. Desde a estreia foram 23 jogos, 16 vitórias, 6 empates, uma derrota apenas contra o Fluminense. Contra o Fluminense foi a única derrota do Filipe Luiz no Campeonato Brasileiro do ano passado. Aproveitamento de 78%, excelente. Gols marcados 43, gols sofridos 12. Então, a gente está falando só do time principal e sem amistosos. E o Fluminense pode estar no caminho na final, né? Fluminense, a gente lembra, pega o Volta Redonda, o Flamengo pega o Vasco, o Fla-Flu pode ser na final, se os dois avançarem. Informação do Flamengo também, o clube informou que o Cebolinha teve passando por exames de imagem nesta segunda-feira e ele teve constatado uma pequena lesão no músculo posterior da coxa direita. Ele saiu com muita dor ali do jogo contra o Maricá neste sábado e já iniciou o trabalho de fisioterapia, mas deve estar fora para o restante do Campeonato Carioca. Só deve voltar, então, no Campeonato Brasileiro. A boa notícia que está rolando é que o Pedro, a recuperação do centroavante parece mais rápida do que se esperava, né? Então, ele já está liberado para fazer exercícios físicos e a tendência é que volte em maio a jogar futebol. Vamos aguardar. É uma excelente notícia para o torcedor rubro-negro. Bom, o Elton, e aí? O Flamengo é o bicho-papão deste Campeonato Carioca? Você acha que não tem para ninguém? 2 jogos contra o Vasco. Tem alguma chance, você acha, do Vasco dar a resposta? Eu acho muito difícil. Apesar de ser um grande clássico do Rio de Janeiro, o Flamengo tem feito um início de temporada muito bom. É uma sequência, inclusive, de uma reta final de temporada passada boa, né, com o Filipe Luiz, culminando, inclusive, no título da Copa do Brasil. Aí vão dizer que o Flamengo jogou um campeonato carioca, que tem times inferiores, né, que é obrigação para o tamanho do Flamengo passar por cima de todos os adversários. Bom, enfrentou Fluminense, empatou, né? Ganhou do Botafogo, ganhou do Vasco. Ganhou do Botafogo 2 vezes, porque enfrentou o Botafogo na Supercopa do Brasil. Então, o Flamengo tem 4 confrontos de Série A de Campeonato Brasileiro contra os seus maiores rivais, são 4 clássicos e não perdeu. Então, é um time hoje muito forte, muito consistente, né? E não à toa fez a melhor campanha. O Vasco, por pouco, Edu, conquista a 3ª posição e aí empurra para o Fluminense o clássico contra o Flamengo. Não conseguiu. Era um time que poderia até ter se classificado com um pouco mais de tranquilidade, porque talvez fosse o time que desse mais importância para o estadual, né? Porque o Vasco precisa organizar o time, precisa voltar a ser campeão, né? Precisa voltar a disputar decisões. Então, o Vasco poderia ter terminado, pelo menos, à frente do Volta Redonda, né? Ter evitado o Flamengo numa semifinal. Agora vai ter que encarar o melhor time do Rio de Janeiro, um dos melhores times do Brasil, um trabalho muito consistente do Filipe Luiz, o time jogando bem contra equipes mais fortes, se impondo contra equipes mais frágeis, né, como a gente viu contra o Maricá, passou com muita tranquilidade. O gol do Matheus Gonçalves é uma jogada coletiva espetacular, né, que culmina na finalização dele por cima do goleiro. É um Flamengo pronto, de novo, para buscar mais uma decisão. E aí, não é nenhuma loucura, né, falar que é favorito a esse jogo, Edu, mesmo sendo o Vasco do outro lado. Porque a gente não coloca na conta só a questão do clássico, tem que colocar a questão do trabalho. E o trabalho do Flamengo hoje é melhor que o trabalho do Vasco. O Vasco que venceu o Botafogo, né? Acabou, era um mata-mata prévio do Campeonato Carioca. Mas a vantagem do Fluminense foi no confronto direto, empatados em todos os critérios, o Fluminense passou pelo confronto direto. E esse clima de revanche pode ajudar o Vasco nessa tentativa de chegar à final. Como você classifica o trabalho do Fábio Carille até o momento, Elton? Razoável. É um começo de trabalho, é um Vasco com muitas dificuldades para a montagem de elenco. Sente que o mercado realmente está bem complicado para um time que financeiramente não vive tão bem. Teve 2-0 contra o Flamengo, né, mas teve o tropeço também contra o Fluminense. Não venceu o Volta Redonda.
2 times de séries A e B do Campeonato Brasileiro, né? No caso 3, contando Fluminense, Flamengo e Volta Redonda, mas conseguiu vencer o Botafogo. Não fazendo um grande jogo, mas venceu um clássico e venceu um time de Série A. Talvez seja aí ponto de partida para o Vasco mudar um pouco a chave, pensando na temporada. Eu sei ter o Flamengo como favorito, mas é claro que do outro lado tem um adversário. E o Flamengo vai ter que jogar 2 vezes contra esse adversário, né? E no intervalo de uma semana, dando tempo para o Vasco até se preparar de um jogo para o outro, que pode ajudar demais o Carille a fazer com que esse time funcione melhor. O fato é, Edu, a quarta força se repete na história do Fábio Carille, né? 2017 teve essa história no Corinthians. Hoje, o Vasco, pela classificação, né, é a quarta força na classificação. Se a gente for colocar que o Botafogo foi eliminado, mas é o atual campeão da Libertadores, é o atual campeão brasileiro, o Vasco fica atrás do Fluminense e do Flamengo, que conquistaram a Libertadores também recentemente. O Carille gosta disso, né? Vamos ver se ele tenta surpreender o Flamengo. É um time que ainda precisa de muitos ajustes, mas a gente não pode contar que o Flamengo está classificado. É favorito, mas não está classificado. Tem um adversário do outro lado, um adversário tradicional, um adversário que precisa provar que pode jogar muito mais nesse início de temporada. E essa lembrança da quarta força tem outra coisa também, né? Os outros 3 times cariocas, os outros 3 gigantes vão disputar o Super Mundial. O Vasco é o único gigante do Rio que não vai. Tá aí, nação, então, as últimas informações do Flamengo. Vamos ficar de olho, então, nessa semifinal do Campeonato Carioca. O Flamengo chega muito forte como grande favorito a conquistar o título do Campeonato Carioca. Isso pelo futebol que nós temos visto o Flamengo jogar, né? Eu gostaria que você já colocasse aí o seu palpite nos comentários, se inscreva aqui no canal Lances Inéditos, que é o canal secundário do canal Meu Mengão React, e fica ligado que assim que a gente tiver mais notícias e informações, nós vamos aqui trazendo para vocês, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.